Por que é tão difícil trabalhar em equipe? Você seguramente já se perguntou, mas esta não é uma boa pergunta porque esta pergunta foca o problema e não potencializa o ritmo mental e emocional que você tanto precisa, não é mesmo? Neste caso, a boa pergunta seria: o que faria sua equipe voar muito mais alto junta? Este tema interessa a você? O que mudaria a sua vida se sua equipe realmente voasse muito mais alto junta? Este será o nosso Drive 1 de 3. No mundo empresarial, Drive significa o motor interno do comportamento. E aqui falaremos sempre obedecendo à cientificidade do neurocoaching e de equipes de alto rendimento. Ou seja, de forma SEG, S de sucinta, poucas palavras, E de específica, vamos direto ao ponto, fácil de entender, e G de generosa. No neurocoaching, ser generoso não é ser bonzinho ou simpático, é oportunizar a outra pessoa um insight, a oportunidade de sair do seu círculo vicioso, de poucos ou até baixos resultados, para um círculo reflexivo, virtuoso, de grandes ideias. Interessante, verdade? Vamos em 15 minutos provocar, reavaliar e redirecionar nossas forças ao que realmente impacta nossos resultados. Nestes 15 minutos, 5 minutos para expandir nossa mente, entender exatamente por que trabalhar em equipe é tão difícil para o cérebro humano e que isto não irá mudar. 5 minutos para maximizar nossa visão, aprender o que realmente significa alto rendimento e de onde veio esse conceito. E 5 minutos para focar nossas decisões no dia a dia, perceber que tipo de química podemos criar nas pessoas todos os dias. Cortisol, química do estresse, ou serotonina, química do bem-estar e aprendizado. Porque quando você entende o cérebro, você sai da caixa, você começa a pensar com a cabeça do outro e suas decisões ficam mais práticas, mais sábias, mais humanas e muito mais eficazes. Então eu te pergunto, você está pronto para enxergar sua equipe de uma maneira completamente nova? Trago uma recordação muito especial. Natalino, um grande contador que trabalhou comigo na Áurea Alimentos. Um dia, quando perguntei, em um dos meus treinamentos de comportamento de liderança, qual seria o grande desafio do líder no ano 2020, eu lembro que ainda rimos porque um outro colega brincou, Richelle, parece até aquela música da Rita Lee. No ano 2020, eu vou ter o quê? 72, 73 anos. Vai ser tudo igual, né? Porque a letra da música traz essa reflexão. Isso nós estávamos no início dos anos 2000. E o Natalino respondeu: não vai ser tudo igual. Hoje somos reconhecidos e valorizados por apontar os problemas. E ainda muitos de nós somos promovidos por isso. Mas no ano 2020 não será assim. Será muito mais desafiador. O líder precisará trazer e realizar soluções para ser reconhecido, porque o mercado será muito agressivo. Mas, nos dias de hoje, em neuroliderança e também em pesquisas clássicas de performance organizacional, líderes e equipe realmente acima da média são minoria clara. A maioria foca em destacar e falar de problemas. Estimativa geral, baseada em estudos organizacionais, converge para algo como 20 a 30% das equipes têm a cultura de focar seu pensamento e diálogo estratégico na solução, e uns 70
e 80% ainda passam parte do seu tempo focando os dilemas, os problemas. Mas o que faz uma equipe voar alto junta? Estar entre esses 20 e 30% de cultura de focar seu pensamento e diálogo na solução, em resultados acima da média. Boa pergunta, verdade? Estamos expandindo o nosso cérebro. Então, primeiro precisamos saber, sempre será muito difícil trabalhar em equipe, porque não existem cérebros iguais. Em algum momento, seu cérebro irá pensar diferente dos outros cérebros. E aí virá o conflito. Isso não é um problema, porque faz a equipe crescer logicamente. O novo deverá vir para o crescimento acontecer, porque o que não cresce morre. Mas o problema é que as pessoas querem defender o seu ponto de vista, o seu mapa mental, em vez de saber a hora de parar de conflitar e decidir por uma nova forma de atuar e entregar o melhor para a sua equipe. Eu não tenho que sair de uma discussão acreditando no outro e o outro acreditando em mim. Nós temos que acreditar em algo que vá fazer de fato o projeto evoluir. Imagina como seria mais fácil nossas vidas? Assim, parar de brigar por uma opinião, um medo ou uma justificativa e aproveitar este tempo para pensar em algum novo que não falamos ou que não fazemos para avançar em determinadas metas. Uma reestruturação de processos. Mas sair do eu te disse, eu não concordo, eu não terminei de falar, eu acho que isso não vai funcionar, ainda vence na maior parte do tempo. E só tem uma maneira de sair desse looping improdutivo, através de método, porque nosso cérebro foca problemas para se proteger. É sua natureza primária, primitiva. E por que algumas equipes conseguem? Porque elas têm um método. E este método conduz a uma única realidade. Onde nascem os conflitos, também pode nascer as alianças, a confiança e o alto rendimento. Até aqui, está valendo a pena? Interessante? Seguimos? Vamos então maximizar? Pergunto para você: quais são as 5 principais queixas mundiais sobre o trabalho em equipe? Vamos ver qual dessas queixas pode também ser as mesmas da sua equipe? Primeira, ninguém escuta de verdade. Segunda, cada um puxa para um lado. Terceira, sempre sobra mais trabalho para mim ou para a minha área. Não posso confiar nas pessoas. E a última, quinta, reuniões são perda de tempo. Em resumo, muito ego, pouco foco e decisões de baixo impacto nos resultados. Se identifica com alguma delas? E o mais interessante, talvez você possa estar provocando alguma delas sem perceber. Será que agora mesmo você está dentro de um grupo tóxico que drena sua energia? Talvez você já tenha saído de uma reunião com um peso estranho, como se ninguém estivesse realmente junto. Talvez esteja cansado de carregar tudo sozinho, enquanto outros opinam, mas não entregam nada de verdade do início ao fim. Talvez você tenha tido uma ideia incrível e ela morreu no silêncio. E pergunta que não quer calar: foi sabotagem? Ai, 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 isto é invisível aos olhos, mas não aos números. Estudos mostram padrões claros de sabotagem interna. Olha só, estou confirmando aqui nas minhas anotações, olha. 5 a 10% por antipatia pura. Ou seja, eu não gosto de você, eu vou sabotar o seu projeto. Ou até o nosso projeto. 40 a 50% por perder status. 30 a 40% por pura insegurança ou falta de competência.
e 20 a 30% por conflito de valores ou objetivos. E muitas vezes isso também pode ser interpretado como ciúme e inveja, que são sentimentos humanos. Olha, eu estou olhando aqui, eu tenho uma outra anotação muito interessante. A definição de ciúme: não quero perder o que sinto que é meu. Inveja: não quero ver você conquistar o que eu ainda não conquistei. Em uma outra versão, ciúme: eu não quero que você tenha o que você tem. Inveja: eu não quero que você se esforce para que eu tenha que me esforçar também. Agora pense, quanto custa uma cultura tóxica? Uma regra simples usada em alto rendimento mostra que ela custa de 10 a 25% da receita anual. Ou seja, uma empresa que fatura 10 milhões de euros pode perder até 2,5 milhões por ano. Muito forte isso. E onde esse dinheiro se perde? Em produtividade, é claro, uma produtividade menor que pode ser perdido aí entre 10 a 30%, turnover de talentos até 200% do salário por pessoa, decisões ruins. Olha que interessante, projetos perdidos de 10 mil a mais de 1 milhão de euros. E aí os conflitos internos. Gestores gastam 20 a 40% do seu tempo falando sobre isso. Cultura tóxica não aparece no balanço, mas aparece no resultado. Temos que pensar mais sobre isso, verdade? Então, observe sinais simples, a alegria escondida quando o outro falha, os diálogos paralelos que tentam desqualificar alguém, a centralização de informações. Mas se eu te dissesse que isso não é exatamente sobre pessoas, mas sobre o cérebro delas. O cérebro humano não foi feito para trabalhar em equipe. Ele foi feito para sobreviver. Durante 200 mil anos, nossos ancestrais viviam em pequenos grupos, com escassez e perigos constantes. Isso deixou marcas. E cooperar custa energia mental, dor física. Escutar, negociar, integrar ideias. Essa maturidade neural não é habitual. Por isso, vamos necessitar de método, porque o cérebro não vai parar de sentir. Nos próximos drives, vamos falar muito sobre isso. Enquanto isso, vamos focar. Chega a hora de focar. Ação, mudança de comportamento. Sobre isso temos controle. Então imagine que você é uma fatia de um gráfico grande de pizza, de um gráfico importante de pizza, com várias outras fatias. Concentre-se em ajudar as pessoas a entenderem qual é a responsabilidade delas e depois compreender qual é a sua, para que de verdade, sincronizadamente, essas fatias possam crescer e chegar aos seus acordos nos prazos exatos, porque senão a roda não vai girar. Uma vez que cada componente pense, se comprometa em realizar do início ao fim a sua fatia, sem jogar a ineficiência do seu cargo para outro cargo ou departamento e focar naquilo que realmente é importante e deixar de focar em bobagens, o sincronismo acontece. Faz sentido para você? Porque no próximo drive vamos avançar. Vamos saber exatamente o que é alto rendimento, onde esse termo nasceu e como ele pode ser muito bem adaptado à cultura da sua equipe, da sua empresa. Hoje você ouviu o Drive 1 de 3 sobre alto rendimento na prática. O que faz uma equipe voar alto junta? E eu te pergunto,
Você conseguiu algum insight para potencializar ou apoiar a sua equipe a voar mais alto? Junta! Compartilhe comigo. Isso vai nos ajudar para que o próximo drive seja ainda mais interessante. E é claro, compartilhe também com a sua equipe. A aprendizagem compartilhada é o segredo para sair do problema e focar na solução. Um forte abraço, gratidão pelo seu tempo e te desejo maiores e melhores resultados.